Olá, irmãos. Mais uma vez, vamos adorar o Senhor, transmitindo o estudo da Palavra de Deus, momento de culto ao Senhor, que nos criou, nos formou para o próprio louvor dEle. Iniciaremos o culto com a leitura do Salmo 124. A Palavra de Deus diz: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador, o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode fazer conforme deseja. Se não fosse o Senhor que esteve ao lado do povo de Israel, aquele povo não teria prevalecido. Mas Deus livrou, fortaleceu, conduziu pelo deserto. Deus também está conosco, assim diz o Salmo 139, nos cercando por trás, por diante, e colocando a sua mão poderosa sobre nós. Vamos louvar o Senhor nosso Deus, que nos ajuda, que nos sustenta, que nos dirige os passos. Vamos louvar o Senhor com uma oração. Após, iremos passar alguns cânticos para adorarmos o Senhor, cantando também louvores ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, graças rendemos ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos permitiu viver. Obrigado, querido Deus, pelo teu amparo, teu sustento, por ser o nosso socorro e fortaleza, por estar conosco a cada instante, a cada momento. Muito obrigado. Querido Deus, olhando para trás, nós reconhecemos que se o Senhor não tivesse nos ajudado, estado conosco, não teríamos prevalecido, não estaríamos aqui prestando culto ao Senhor. Mas muitos livramentos o Senhor já nos concedeu, e cremos e confiamos que o Senhor haverá de nos dar tantos outros livramentos. Pela tua bondade, graça, misericórdia, que nos tem como alvos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Continua, querido Deus, nos abençoando. Nós imploramos a bênção do Senhor sobre os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Martinópolis. Cada um deles, com as suas lutas, necessidades e aflições, rogamos, Pai querido, pelos nossos profissionais liberais, autônomos, que neste momento atravessa uma certa dificuldade por causa da situação em que o país se encontra. Cuida de cada um deles,
Cuida também dos nossos queridos irmãos mais enfraquecidos, mais idosos, que têm maior dificuldade para enfrentar o coronavírus. Rogamos ao Senhor que os preserve, os livre de todo mal, conceda saúde, não permitindo que sejam contaminados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Cuida dos nossos irmãos. Abençoe cada um da tua igreja. Em nome de Jesus, sustenta a fé de cada um. Nesse período que não estamos podendo nos reunir, ó Deus, sustenta a fé dos irmãos. Leva-os à leitura da palavra, a oração, a busca pela comunhão com o Senhor. Retire todo medo, todo temor. Traga confiança de que o Senhor está sempre conosco. Em nome de Jesus, nos abençoe agora no momento de cântico, de louvor ao Senhor através das músicas. Possamos cantar com todo o nosso coração, visando a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos cantar ao nosso Deus. Você é convidado a cantar conosco. Se você conhece este cântico, cante conosco, adore ao Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Que Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a Existe um nome que tem todo o poder no céu e na terra. O nome de Jesus tem toda a autoridade. Clame por Ele. Irmãos, o texto das Escrituras que separamos para a nossa meditação, para a mensagem, está lá em Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, o capítulo 2. Você certamente já leu esse texto, certamente já ouviu muitas mensagens pautadas nele. Novamente, leremos desde o verso número 1 até o verso número 7.
e aprenderemos com esse texto. Na realidade, nos lembraremos de uma responsabilidade que temos. E nós vamos fazer a leitura. Peço aos queridos que acompanhem com muita atenção. A palavra do nosso Deus diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor, confessamos os nossos pecados e sabemos que só em Ti encontramos perdão, só em Ti encontramos paz para os nossos corações. Perdoa-nos, em nome de Jesus, lava-nos. Querido Deus, permita que possamos aprender com a Tua palavra. Ajuda-nos e desperta-nos para ouvirmos a voz do Senhor com um coração sensível. Trabalhe em nós, Pai. Com Teu Santo Espírito, nos faça lembrar das obrigações que temos, a responsabilidade que temos nesse mundo. Nos faça lembrar, querido Deus, que o Senhor nos chamou para sermos luz nessa terra. E desperta-nos para que possamos exercer as nossas atividades, sempre visando a glória do Senhor. Inclusive, desperta-nos, ó Deus, para maior comunhão com o Senhor em oração e para orarmos também em favor daqueles que necessitam do Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor estas petições. Amém. Irmãos, todos desejamos, almejamos uma vida tranquila e calma. Todavia, nem sempre estamos dispostos a seguir o caminho que as Escrituras nos apontam para então termos esses momentos de tranquilidade, de calma, de gozo, momentos onde nós não somos afligidos. Às vezes, o contrário é que prevalece. Deixamos de fazer aquilo que as Escrituras nos ensinam, e por deixarmos de fazer o que as Escrituras nos ensinam, então nós enfrentamos aflições, tribulações e lutas intensas, muitas vezes por causa da nossa própria negligência. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor,
E Paulo ensinou a Timóteo a necessidade dele, juntamente com a igreja de Éfeso, que Timóteo pastoreava, a orar, interceder em favor dos homens que se acham investidos de autoridade. Nós estamos vivenciando uma época difícil, uma fase difícil no nosso país. Na realidade, o mundo está preocupado e enfrentando luta com relação ao combate a este vírus, coronavírus, que veio da China e tem ceifado algumas vidas, prejudicado intensamente a normalidade da população ou as atividades normais da população. Fomos chamados pelas autoridades a permanecermos em quarentena, ficarmos reclusos dentro dos nossos lares, e temos visto algumas ações que até podemos discordar, mas são os nossos dias que estamos enfrentando. Isso tem causado aflição em muitos, preocupação tremenda. Nós podemos citar aqueles que têm uma condição financeira que não lhe proporciona muita comodidade, muito conforto. Aqueles que precisam trabalhar para obter o sustento, e isso com muita dificuldade, com muita limitação. Podemos citar aqueles que trabalham um dia para obter o dinheiro para comprar alimento no outro. São pessoas do nosso país que estão sofrendo mais intensamente esse período de quarentena. Além da preocupação com a saúde dos seus queridos, ainda tem a preocupação de não estar conseguindo trazer o sustento para o seu lar ou arcar com os compromissos que foram realizados. São os dias que estamos vivenciando. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, e claro, Timóteo deveria ensinar para a igreja de Éfeso, a orar pelas autoridades. E se os irmãos observarem comigo, o verso número 1 do capítulo 2, Paulo diz: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O verso número 2, ele fala quais homens são estes, apontando especialmente as autoridades instituídas por Deus. Mas o finalzinho do verso número 2, nós temos aí o motivo descrito para que usemos a prática de oração, súplicas, intercessões em favor de todos os homens investidos de autoridade. Bem sabemos que a autoridade vem de Deus, Deus é quem escolhe. O homem, diz as Escrituras, Evangelho de João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O homem só pode ter autoridade sobre outros quando Deus o escolhe para exercer a autoridade. E aí no finalzinho do verso número 2, o apóstolo Paulo diz: para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Todos desejamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Estas coisas não têm sido vistas nos nossos dias. Inúmeras vezes, nós tecemos críticas intensas e duras, e muitas vezes com razão, com relação às autoridades que dirigem o nosso país, às vezes até autoridades que têm influência sobre o mundo.
Nós tecemos críticas, mas nem sempre cumprimos aquilo que as Escrituras nos ensinam. Porque o que estas autoridades fazem ou deixam de fazer nos afetam diretamente ou indiretamente. E quando nos afetam de modo negativo, tecemos críticas duras. Mas nem sempre estamos dispostos a orar por elas, interceder por elas, clamar a Deus em favor da vida delas. Nossa breve meditação nos ensina, nos chama a orar pelas autoridades e confiar em Deus. Oramos pelos homens que receberam a autoridade do próprio Deus, mas a nossa confiança não está depositada neles. A nossa confiança está depositada no Altíssimo Deus, aquele que controla e dirige o coração de todos, que guia o coração dos reis, tal como as Escrituras apontam, como o ribeiro. O Senhor nosso Deus é que controla e dirige as nossas vidas, mas nós somos chamados a orar, interceder pelas autoridades que Ele instituiu. E aí, meus irmãos, o verso número 1 fala sobre a súplica, orações, intercessões e ações de graças. Poderíamos até, superficialmente, entender que aqui são sinônimos, palavras que apontam todas para a oração com um único significado. Mas se formos um pouco mais detalhistas, verificaremos que a súplica aponta para aquelas solicitações específicas, onde o servo de Deus humildemente clama auxílio a Deus em favor de pessoas ou situações. Ele especificamente coloca algumas razões diante de Deus, suplicando o auxílio do Senhor para mudar algumas situações e transformar algumas pessoas. As orações, talvez possamos entender como pedidos que são mais frequentes, razões que frequentemente nós colocamos diante de Deus, e no caso específico, dentro do contexto, razões gerais que devemos colocar diante de Deus em favor das autoridades. E aí podemos mencionar sabedoria de Deus para as autoridades, que Deus desperte as autoridades para serem mais justas, que Deus coloque maior caráter no coração de cada um que exerce a autoridade, razões mais gerais e que frequentemente devemos pedir. Que Deus dê mais sabedoria às autoridades para lidar com a coisa pública, com os impostos que são recolhidos. Que Deus conceda mais ânimo e desejo de trabalhar em favor de toda a sociedade. São pedidos que devem ser frequentes nas nossas orações em favor das autoridades. Também, intercessões. A ideia do termo é orarmos constantemente e sem hesitação. É verdade, queridos, que somos negligentes nessa prática? É verdade. Nem sempre oramos sem hesitação pelos nossos vereadores, por exemplo, pelo prefeito, o vice-prefeito, os juízes da comarca que a nossa cidade está jurisdicionada. Nem sempre oramos pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, governadores. Nem sempre oramos pelo nosso presidente ou pelos ministros que ele escolheu para liderar diversas áreas do país. A ideia de intercessão é orar
constantemente, sem hesitação, mas colocar diante do Senhor essas autoridades. Ações de graças aponta para reconhecermos que Deus usa essas pessoas para a condução da nação, para a condução da cidade. Deus usa essas pessoas e muitas vezes bênçãos de Deus chegam até nós através dessas autoridades que Ele instituiu. Pense comigo, neste momento em que o país combate um vírus que tem causado medo em muitos. Pense comigo, se não houvesse autoridades para dar as diretrizes e tomar as ações necessárias para o combate ou a preservação de todos. Seria um caos. Seria um caos. Todos então ficariam sem saber o que fazer. Mas louvado seja Deus, o Senhor, pela graça e sabedoria, escolheu pessoas para conduzir setores da sociedade para o nosso bem. Devemos então agradecer a Deus, porque Ele, sendo soberano, escolheu essas pessoas. E sendo bondoso, usa essas pessoas para o bem da sociedade, para dar ordem à sociedade. Muitas vezes, esses que exercem a autoridade não são aqueles que nós optamos, mas devemos nos submeter à soberania de Deus, confiar em Deus, saber que Ele dirige todas as coisas. Devemos orar por esses que o Pai escolheu, suplicar ao Senhor que os fortaleça neste momento, e não somente neste momento, mas em todo o tempo. Segundo o final do verso número 2, para que vivamos vida tranquila e mansa. Queridos irmãos, na época apostólica e mesmo depois, vários imperadores surgiram, e alguns desses imperadores de Roma não trataram os cristãos com a bondade que deveriam, com a justiça que deveriam, mas perseguiram os cristãos. Podemos citar Domiciano, podemos citar Nero, que colocou fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos. Podemos citar Diocleciano e tantos outros imperadores que perseguiram a igreja do Senhor. Mas as Escrituras nos ensinam que devemos orar, mesmo por aqueles que se acham investidos de autoridade e que não fazem o que deveriam fazer para o bem de todos, mas que às vezes tomam decisões que nos são contrárias e que podem nos afligir. Devemos orar por eles. Eles precisam conhecer o Senhor, precisam de sabedoria do Senhor. Nós devemos orar pelo poder executivo do nosso país. Devemos orar pelo presidente. Devemos clamar a Deus, implorar a Deus sabedoria para ele, força, ânimo. Devemos pedir ao Senhor que conceda ao nosso presidente a graça necessária para conduzir a nação para o bem de todos. Devemos orar pelo poder legislativo. Devemos orar pelos presidentes do Senado. Devemos orar pelo poder legislativo. Então, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, devemos orar por eles, pelos deputados, todos eles, até mesmo aqueles que zombam da fé cristã, até mesmo aqueles que vão contra os preceitos das Escrituras. Devemos orar por todos. Somos chamados a interceder por esses homens e mulheres. Devemos orar ao Senhor. Devemos orar pelo poder judiciário, que tem tomado decisões que nos preocupam, muitas que somos absolutamente contra,
Devemos orar para que Deus conceda a essas pessoas mais sobriedade, senso verdadeiro de justiça, e pare de julgar de acordo com o réu, mas que se paute na verdade. Acima de tudo, devemos orar pelo poder judiciário. Meus queridos, devemos orar aqui na nossa cidade, pelo nosso prefeito, pelos vereadores, para que não haja entre esses dois grupos briga e a sociedade acabe por se prejudicar por causa deles. Devemos orar pedindo ao Senhor que os abençoe grandemente para o nosso bem, para o bem de todos. Somos chamados a fazer isso. Diz o verso número 3: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. É bom. Deus nos chama a orar em favor dos homens que têm autoridade, e quando respondemos positivamente a esse chamado, quando obedecemos, isso é bom diante de Deus. Queridos, devemos orar por todos esses homens que se acham investidos de autoridade, porque há somente um Deus, somente um mediador entre Deus e os homens, é Cristo. Devemos orar por eles porque só há uma forma desses homens, de fato, encontrarem sabedoria e agirem de modo correto. Só há um modo desses homens encontrarem a salvação, é através de Cristo. Esses homens que compõem o grupo, que lideram a nação, que receberam a autoridade de Deus, precisam chegar ao conhecimento de que Cristo salva. Somente Cristo salva. Só há um mediador entre Deus e o homem. Só há um resgate para a vida do homem. Observe o que diz o verso número 6, falando sobre Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. E o verso número 7, Paulo diz que foi designado pregador e apóstolo para levar essa mensagem. Irmãos queridos, nós devemos orar pelos políticos, nós devemos interceder por eles. Todos os homens precisam conhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Estes que foram instituídos por Deus com autoridade precisam conhecer Jesus, o único mediador entre Deus e o homem, o único que morreu para conceder salvação. Precisam de sabedoria divina para governar bem. Precisam das nossas orações. Quando você se sentir tentado a criticar, e certamente se sentirá, é bom que você se lembre da responsabilidade que tem de orar também por essas pessoas. A nossa igreja, através do presidente do Supremo Concílio, está chamando os irmãos presbiterianos que compõem a Igreja Presbiteriana do Brasil para orar, interceder, implorar a bênção de Deus, para que o Senhor abençoe o nosso país, possamos enfrentar esse momento com força, com sabedoria, possamos encontrar a saída para preservar a todos, inclusive os menos favorecidos. Nossa igreja está chamando também a orar em favor das nossas autoridades. Ore por elas. É a nossa obrigação. As Escrituras nos chamam a orar pelas autoridades. É um chamado de Deus para cada um de nós. Então, coloque cada uma dessas autoridades diante do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, implorando a bênção do Senhor sobre as autoridades, encerrando
a meditação e confessando mais uma vez que esses homens podem muitas coisas, mas a nossa confiança não está neles. Nossa confiança não está nestes homens, está no Senhor nosso Deus, que nos guia. Vamos orar. Querido Deus, nesse momento nós oramos ao Senhor, agradecidos porque o Senhor cuida de nós e porque podemos confiar no Senhor em todo o tempo. Imploramos pelo nosso presidente e os ministros que ele escolheu. Conceda a cada um sabedoria, caráter, conceda a cada um ânimo para poder trabalhar mais e mais em favor de toda a sociedade. Conceda, querido Deus, o nosso presidente, sabedoria para dirigir bem a nação. Abençoe, querido Deus, o Congresso, a Câmara de Deputados, os nossos senadores, colocamos todos diante do Senhor. Oramos especialmente pelos presidentes dessas casas. Muda o coração deles. Faça-os liderar pensando na população. Ajuda-os a deixar de lado o desejo de se sobrepor politicamente, mas faça-os trabalhar visando o bem de toda a população. Toca no coração, querido Deus, de cada ministro. Oramos por aqueles que compõem o STF, cada juiz, procuradores. Santo Deus, transforma o coração de cada um também e dê a cada um a medida correta de justiça para julgar bem todas as demandas, todas as causas. Pedimos a conversão do Senhor sobre eles também. Converta-os, muda o coração de cada um desses homens. Rogamos ao Senhor pelo nosso prefeito, rogamos ao Senhor pelos nossos vereadores, rogamos ao Senhor pelo vice-prefeito, rogamos ao Senhor pela nossa cidade. Abençoa, ó Pai querido, para que possamos enfrentar sem grandes danos esse momento difícil. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Faça-nos lembrar constantemente de orarmos em favor dessas pessoas que o Senhor escolheu para conduzir, ó Deus, o Estado. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe a cada um de vocês, família de todos. Deus abençoe e Deus anime o coração para sempre servir a Ele, para sermos luz neste mundo e para orarmos em favor daqueles que necessitam. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.